esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judá, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, eu vou pedir para os músicos o refrão do Salmo. Tão bonita essa melodia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Vamos cantar bem bonito? As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Muito bem, pode continuar o piano. Como é mesmo? As nações de toda a terra? Pois é, olha que profecia, gente. Mas aí eu pergunto para vocês: todas as nações da terra já estão adorando o Senhor, sim ou não? Infelizmente ainda não. Mas é uma profecia, sim ou não? Então vai acontecer, sim ou não? Ou se vai. Porque Deus não mente, né? As nações de toda a terra onde adoravam ao Senhor. E São Paulo, na segunda leitura, vai dizer assim: os pagãos, a gente pensa que pagão é só lá muçulmano, né? Não, pagão da nossa própria família. Aquele tio, né? Não sei qual é a palavra, desvirtuado, né? Aquela tia meio maluca, né? Aquela prima da pá virada.
quem não tem, né? Sou só eu? Aqueles pagãos, né? Olha aqui a profecia para eles. São admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. No Evangelho, os santos reis magos, é interessante porque a gente diz que eram 3, embora São Mateus não diga que eram 3, né? Deduz-se que eram 3 por causa dos 3 presentes. Mas na iconografia cristã, portanto católica, nos primeiros séculos, nós tínhamos os 3 reis magos representados na infância, na juventude e na vida adulta, significando que o Senhor passa a nos chamar em todas as fases de nossa história, de nossa vida. Aí na Idade Média, a turma achou melhor, né? Os artistas acharam melhor identificá-los como nós estamos vendo aqui. Um com a pele mais escurinha, outro pardo, outro branquinho, para lembrar que os homens de todas as classes, línguas e nações, de todas as etnias, portanto, são chamados à salvação em Cristo Jesus. E como diz nosso grande Papa Francisco, que ninguém se sinta excluído. Que ninguém se sinta excluído. Celebrar os reis magos que visitam Jesus hoje, na verdade trata-se de perceber a coesão, o ponto fulcral da liturgia de hoje, porque a visita dos reis magos é o cumprimento dessa profecia, é o cumprimento de Isaías, que fala que as nações todas vão caminhar à tua luz, Jerusalém. É o cumprimento de São Paulo, que está falando, olha gente, os pagãos vão ser admitidos à mesma herança, e a gente vai formar o mesmo corpo, e é ao mesmo tempo a profecia do Salmo, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Então veja que coisa mais linda. E para a gente poder entender isso, como que o menino Jesus é o ponto elo de harmonia que congrega todo homem de todos os tempos, de todas as línguas, raças e nações, eu vou citar o exemplo de um grande teólogo, é um padre brasileiro, agora me foge o nome dele. Eu falei, que explicação brilhante. Eu sei que você já me acha meio maluquinho, mas Luciano, traga a roda. Olha aqui, estão vendo? Todo mundo já viu desde criança, né? Uma roda, vira para o povo, uma roda de bicicleta. E aí você fala, Padre do céu, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Vou explicar. Esse teólogo nos diz assim, levanta filho. Assim como na roda da bicicleta, os raios, veja os raios, estão vendo de onde eles brotam? Quanto mais próximos do eixo, olha aqui, o centro, mais eles se juntam e até se cruzam, repararam? Quanto mais distante do eixo, mais separado, eles nem sequer se tocam. Cristo é o eixo, o centro de todos os povos. Quanto mais os países, as línguas e as nações se aproximam desse eixo, mais a humanidade é congregada e reunida. Quanto mais distante a humanidade está do raio, que é o menino Jesus, o menino de Deus, mais separados eles se tornam. Obrigado, Luciano. Cristo é o eixo, Cristo é o raio, e isso nos traz uma consequência muito importante, bem? Então, em Cristo Jesus, povos distantes pela língua, costumes, mentalidade, cultura, quando se deixam atrair pelo menino, que é Jesus, se tornam próximos. Se juntam na mesma praça do Vaticano, em diferentes línguas, para louvar a Deus, numa única e solene liturgia, e numa única igreja fundada por nosso Senhor. É disso que nos fala São Paulo. Cristo é quem junta a gente. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, não são festas, não são churrascos, não são pitiçadas, não são confraternização em chácaras que junta a gente, não. Me lembro do nosso antigo bispo Dom Eduardo, quando falou assim: quero ver meus padres mais unidos. E a ideia foi que nós nos confraternizássemos em chácaras. É uma boa ideia. Me lembro, fomos bastantinho no começo. Depois foi caindo, nem compensava mais alugar chácara. Sabe por quê? É bom conviver e é bom festejar, mas não é jantar e churrasco que vai juntar sua família, não. É Cristo,
é a oração. Sem Cristo um clero não é reunido. Sem Cristo uma paróquia não é reunida. Sem Cristo uma família não é reunida. Porque é Cristo que junta todas as nações, a começar por nossa própria casa, a começar por nossa própria família. Às vezes você, com a melhor das intenções, começa a dar noitada, começa a programar talvez passeios, porque assim eu vou unir meus filhos. Meu filho, se você não buscar Jesus, sabe o que vai acontecer? Na sua viagem vai dar briga, e no seu churrasco vai ter um que vai riscar a faca, tá? Porque não vai dar certo. Ainda vão sair reclamando que a cerveja estava quente e não era de boa marca. Porque é Cristo quem une e congrega as pessoas. Então a primeira lição de hoje: só Cristo junta todo mundo. Se você não for, em outras palavras, se você não for uma pessoa de oração, você não vai ver a sua família unida nunca. Porque é Cristo o elo de unidade entre todos nós. Segunda coisa, uma palavra sobre a estrela. No mundo antigo, os astros eram vistos como deuses, e a vida dos homens aqui embaixo, segundo acreditavam, era governada pelos astros. Isso aí não mudou muita coisa. Esse povo pagão, que quase falei São Bento, né? Quase São Bento XVI, vai ser ainda. Mas Bento XVI, ele é santo, né? Bento XVI dizia assim, né? Que nós estamos vivendo hoje o neopaganismo. Tem católico que vai na missa, que acredita que Vênus rege a sua vida, que Júpiter rege a sua vida, que Marte rege a sua vida, e que não Deus. Então eu estou falando de antes de Cristo, mas parece que depois de Cristo tem muita coisa que ainda não mudou, e gente até que vai na missa. Eu não sei se vocês repararam, os bons observadores devem ter reparado. No livro de Gênesis, quando diz que Deus criou todas as coisas, nunca se diz a palavra sol, nem a palavra lua. Pode procurar. Em Gênesis não. Sabe por quê? Fala assim que Deus criou dois grandes luzeiros. Não fala Deus criou o sol e a lua. Por quê? O hagiógrafo, isto é, o escritor sagrado, tem o cuidado de não falar que Deus criou o sol e a lua, porque a turma acreditava que o sol e a lua eram deuses. E aí, para diminuir, colocar a criatura no lugar dela, não do Criador, o Gênesis fala assim: Deus criou os dois grandes luzeiros, um para presidir o dia e outro para presidir a noite. Aí você subentende que ele está falando de quem? Do sol e da lua. Ainda hoje você vai por aí no mundo afora, e hoje numa deusidência temos um estrangeiro aqui, não, irmão, entre nós, porque a homilia está preparada, eu não sabia que ia ter a visita, mas pode ver, está escrito aqui na minha homilia. Ainda hoje você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e domingo é em inglês Sunday, dia de quem? Do sol. Segunda-feira na Inglaterra é como? Monday, dia de quem? Da lua. Aí você vai, por exemplo, vamos para Espanha. Como é segunda-feira na Espanha? Lunes, dia de quem? Da lua. Como é terça-feira em espanhol, quem gosta? Martes, dia de quem? Do deus Marte. E por aí vai, por exemplo, como é quarta-feira? Miércoles, significa o quê? O que é Mércoles? Aliás, miércoles, né? O deus Mercúrio. Por aí vai. Aí fala, ai padre, eu saio de lá, eu estou no século 21, eu vou para Itália. Chega na Itália, Giovedì, mesma coisa, Júpiter, né? Quinta-feira, Giovedì em italiano é Júpiter. Aí o nosso irmão, von Deutschland, né? Então, por exemplo, Guerra via aus Deutschland, ou nach Deutschland, vamos para a Alemanha. Aí na Alemanha, em Deutschland, wir sprechen, na Alemanha nós falamos domingo, Sonntag. Dia de quem? Dia do sol. Segunda-feira, em Deutschland, wir sprechen Montag. Dia de quem? Dia da lua. Vocês estão percebendo? E daí você fala assim, mas padre, para tudo aí. O que o senhor está querendo dizer? Eu vou explicar. E vou explicar com São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno vai dizer, presta atenção, católico e católica de plantão, que no exato momento em que os magos se prostram diante do menino Jesus, e veja essa cena, está vendo aqui? Plasticamente feita, presta atenção, não é o padre, se fosse eu, você podia duvidar. Estou falando nada mais, nada menos que o teólogo da Imago Dei, da imagem de Deus, São Gregório Nazianzeno.
ou de Nazianzo. Ele diz assim: no instante em que os magos se prostram diante do menino Jesus, chega ao fim a astrologia. Que interessante. Pois os astros, assim como a estrela de Belém, veja a estrela ali no altar, se curvam diante do novo rei, que é a verdadeira estrela, a estrela da manhã profetizada por Isaías. O que significa isso? Que no instante em que os astros e a própria estrela param no menino Jesus, e os magos, que talvez até adorassem os astros antes de se converterem, se ajoelham e diz a palavra, adoram o menino Jesus, eles estão dizendo o seguinte: não são mais as criaturas, não são mais os astros que governam nossas vidas, mas é o Rei Jesus. Quem dirige a minha vida não são as criaturas, mas é o meu Criador. E reconhecem naquele bebezinho o Criador do céu e da terra. E dizem: não precisamos mais, Belchior, Baltazar, não precisamos mais viver como escravos, porque a gente descobriu que a gente é filho e os astros não mandam em nós. Agora preste atenção numa sutileza de Mateus. Olha a sutileza. Presta atenção. Perceba que no Evangelho tem um detalhe que pode passar despercebido. Presta atenção. Não é a estrela quem determina o destino do menino. É o menino quem determina e guia a estrela. Pois ela para onde ela está e some quando ele determina. Quem manda na minha vida, nos astros, em tudo e em todos é Jesus. Não é a estrela quem decide, mas é Jesus que decide onde ela vai parar e até mesmo quando ela vai sumir. E agora mais uma implicação. Vamos ver, quem presta atenção não vale colar agora, hein? Estou olhando, não vale colar. Vamos lá, pergunta nível easy, fácil. Os magos foram guiados pela estrela. Resposta: sim ou não? Sim. A estrela foi o primeiro Waze e GPS da história. Só faltava ela: vire à direita, a 100 metros, manjedoura. E quando os magos erraram, recalculando a rota, né? Deus foi o primeiro que criou o GPS. Agora vocês vejam, a estrela ajudou ou não ajudou os magos a encontrarem o menino Jesus? Ela apontou ou não apontou? Ela cumpriu a missão dela ou não cumpriu? Sim ou não? Sim. Vocês passaram. Agora a última pergunta é nível hard. Acho que não é tão difícil assim. A estrela ficou com eles o tempo todo? Ou tem uma hora que ela deu um migué, deu uma sumidinha? Deu ou não deu uma sumidinha? Sim ou não? Sim. O que quer dizer isso? Preste atenção. Queridos, por vezes, e sinto dizer isso a vocês, mas por vezes a nossa estrela some. Os magos fizeram essa experiência dolorosa de perder a própria estrela. Conduzidos por uma estrela rumo à meta, e de repente a estrela simplesmente desaparece, sendo que eles nem tinham ainda chegado à meta. Quanta cerração, como diz nosso povo simples, quanta neblina, quantas nuvens escuras se abatem sobre nós. São momentos difíceis pelos quais todos nós teremos de passar nesta nossa jornada rumo ao céu. Não nos enganemos, não nos iludamos. Por vezes no seu segmento, na sua procura pela vida eterna, na sua jornada até o paraíso, a sua estrela poderá sumir. E essa estrela que pode sumir será talvez alguém que você ama muito e que ficou doente. Será nosso pai e nossa mãe. Me lembro do Celso, Laís, né? Quando ele sofreu aquele tombo, naquele momento a nossa estrela sumiu. Talvez seja alguém querido que morreu. E me desculpe a transparência, a franqueza, talvez sua estrela sumiu quando você descobriu que o seu marido te traía. Sua estrela sumiu quando você descobriu que o seu filho reincidiu nas drogas, na maconha.
São momentos de tribulação que não nos permitem ver nenhuma estrela no céu de nossa vida. E o céu que estava tão azul, céu de brigadeiro, de repente se escurece, sem nos avisar, sem aviso prévio, como aconteceu com os magos. E é nessa hora que a chama da nossa fé, mais do que nunca, deve brilhar e nos lembrar essa grande verdade de que quando o céu está coberto por nuvens, não significa que as estrelas pararam de brilhar, mas que nós temos que ter a paciência de esperar que as nuvens se dissipem, que elas se evaporem com os primeiros raiares do sol, para que no dia seguinte nós possamos ver a nossa estrela mais uma vez. Me lembro na casa dos 20 anos, quando eu compus aquela música que alguns de vocês conhecem. Nem sempre é possível ver o sol. Às vezes uma nuvem o esconde, mas mesmo assim não para de brilhar. Não é que a estrela sumiu, é que uma nuvem momentânea a encobriu. E quando essa nuvem encobre a nossa estrela, o que nós temos que fazer? Seguir o exemplo dos magos. Olha que bonitinho o exemplo dos 3. Quando a estrela some, você pode pensar comigo: bem, a estrela sumiu, nossa intenção foi boa, acho que ela não volta mais porque isso é um fenômeno que a gente nunca viu. Então vamos, Baltazar, Melchior, vamos voltar para casa? É isso que os magos fizeram, sim ou não? Não. Quando a estrela sumiu, eles falaram o seguinte: vamos continuar, Deus vai dar um jeito. Eu não sei qual, mas Deus vai dar um jeito. Nós vamos achar um novo rei que acabou de nascer. Então os magos nos ensinam: quando a estrela some, faça o favor de não desistir de acreditar e de sonhar. Agora tem uma coisa: a estrela, mais cedo ou mais tarde, vai sumir. O único que vai ficar é quem? É Jesus. Tem gente fantástica que passou na sua vida e foi estrela, e já está com Deus. Ou se mudou, ou te deixou, ou esteve na sua vida apenas por uma estação. Seja grato pelas estrelas guias que Deus manda para você, mas só entenda uma coisa: a estrela precisa desaparecer, porque não é ela o objetivo é Jesus. Os magos não podiam parar na estrela, eles tinham que chegar em Jesus. Cuidado para não correr esse risco de prestar atenção nas estrelas que Deus manda, e quando elas somem, perder o sentido da sua vida. Você pode perder tudo e todos, você só não pode perder Jesus. E aí então veja que interessante essa postura linda dos santos reis, que eu faço questão de aqui sublinhar, porque você precisa entrar na cena, né? São 3 magos que chegam lá do Oriente, né? Aí eles começam a fazer as malas. A viagem era longa e tinha que abrir caminho no deserto, né? E aí eles têm que levar camelos e dromedários, que a profecia de Isaías: será uma inundação de camelos e dromedários vindos de Efa e Madiã, né? E eles começam a arrumar as coisas e encher as corcovas dos camelos. E é claro que os vizinhos perguntam, porque os vizinhos querem saber. E a primeira pergunta é: estão de viagem, é? Resposta é: sim, estamos. Legal, é bom viajar. Para onde vocês vão? Resposta: não sabemos muito bem. Parece que é em Belém. Tá, legal, tudo bem. E voltam quando? Não sabemos. Quando vocês chegam? Augusto, toca o piano para nós aí. Quando vocês chegam? Não sabemos. Pretende voltar quando? Não sabemos. Legal. E vocês vão ver que é um parente? Não, é um rei. Que rei? Não sabemos. O que eles eram aos olhos dos homens? Loucos. Quem que sai sem saber para onde e quem é que vai ver? Mas não foi exatamente isso que fez Abraão? Abraão, sai de Ur da Caldeia e vai para a terra que eu vou te mostrar. E os vizinhos perguntando: Abraão, você vai sair com a sua família para onde? Eu não sei. Quem foi que falou para você? Uma voz. Doido. Não foi assim com Noé, quando ele começa a construir a arca e não estava chovendo, estava uma seca lascada. Você está fazendo para quê uma arca que vai dar uma enchente? Quem que falou? Uma voz. Doido. Não foi assim com Pedro,
Tiago e André, quando largaram a sociedade de pesca do pai Zebedeu, largaram as redes, a pesca e largaram o pai. E perguntaram: para que vocês vão largar seu pai e seus negócios? Para seguir Jesus. E quem é ele? Ainda não sabemos. Doidos. Não é assim também quando um jovem larga tudo desse mundo para ser padre? Doido. Os magos eram dóceis e obedientes a Deus. E nunca na tua vida você vai ser tão feliz como quando você obedecer a Deus. Só aí você vai sentir a verdadeira paz. Mas para isso você precisa ser obediente. Santo Agostinho diz para nós: se Deus se entrega a nós em promessas, e olha que ele fez um monte hoje, se Deus se entrega a nós em promessas, devemos entregar-nos a Ele em obediência. E agora vamos terminar. A conclusão. Nas últimas linhas do Evangelho nós lemos: avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, atenção, seguindo outro caminho. Por isso eu fiz com inflexão vocal de propósito. Este outro caminho é muito importante, porque não dá mais para continuar trilhando e fazendo os mesmos caminhos depois que nós encontramos Jesus. Há pouco celebrávamos aqui nessa paróquia o Ano Novo. As pessoas atribuem à virada de ano um poder mágico, porque elas acreditam, até ingenuamente, que só pelo fato de se mudar o calendário, a folhinha, tudo vai ser novo. No entanto, a maioria dessa turma que falou feliz 2023 continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Seria interessante se nos perguntássemos com franqueza hoje nessa missa: quais outros caminhos Deus quer que eu pegue? Você que está dentro desse casamento, que outros caminhos Deus quer que você faça em 2023? Porque veja bem, os mesmos caminhos vão te levar sempre para os mesmos lugares. São Mateus faz questão de dizer que é um outro caminho, porque quem encontrou Jesus de verdade muda de caminho, muda de vida, e as pessoas percebem a sua mudança. Que outro caminho você tem que pegar em 2023 e você, desculpe falar, mas está desde 2017 enrolando Jesus Cristo e a Virgem Maria? Albert Einstein dizia: é inútil fazer as mesmas coisas procurando obter resultados diferentes. Olha que sábio, né? Para variar, né? É inútil fazer as mesmas coisas procurando obter resultados diferentes. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: sou eu. Você está fazendo a mesma coisa todo ano, vira a folhinha. Como é que os resultados vão ser diferentes? Quando nós aceitamos o novo de Jesus para nossas vidas, como os reis magos, nós caímos na conta de que é preciso parar de olhar para 2022. Porque você já sabe onde você esteve. Agora você precisa saber para onde é que você vai. Os magos hoje nos ensinam a olhar para o futuro. E o futuro com Jesus é lindo, maravilhoso, seguro e muito mais que garantido. Eu desejo que, na bênção final, quando escutarmos de nosso diácono: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, que a gente também volte para a nossa casa, porém, seguindo um outro caminho, um novo estilo, um novo homem e uma nova mulher. Assim seja. Amém.